TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais empresários, os principais políticos, os principais profissionais do nosso estado, hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso programa um grande municipalista, um dos grandes municipalistas aqui do Ceará, um homem que trabalha há mais de 30 anos com as prefeituras do estado do Ceará, Oswaldo Magalhães. Oswaldo, satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa. Nós vamos conversar, Oswaldo, sobre o resultado das eleições de domingo passado. Vamos fazer uma análise das prefeituras e depois vamos falar também sobre a nova Câmara Municipal de Fortaleza. Satisfação, Oswaldo, em recebê-lo aqui no nosso programa. Um prazer, Roberto, é um prazer estar aqui na TV da Casa, da TV do Povo, né? A TV do Povo de Fortaleza. Perfeitamente. Roberto, a última eleição, ela foi uma eleição muito atípica, né? Onde as lideranças políticas se revezaram, umas voltaram, outras saíram definitivamente. Então o quadro ficou muito alterado de A a Z, começando por Icapuí e terminando lá em Viçosa, no Ceará. Perfeito. Oswaldo, eu queria primeiro, antes da gente entrar propriamente nas eleições, já que eu trouxe para cá um municipalista, uma pessoa que entende das prefeituras, o Oswaldo, como eu falei, há mais de 30 anos que trabalha com prefeitura, ele conhece os prefeitos, os ex-prefeitos, prognostica os futuros prefeitos, ele realmente conhece muito bem esse assunto. Então eu queria, Oswaldo, antes de você entrar, que você fizesse um pequeno resumo do seu trabalho. Quando foi que você começou a trabalhar? Você sempre trabalhou com municipalismo? A sua atividade sempre foi essa ou você antes disso trabalhou com outra coisa? Não, na realidade, Roberto, em 1981, já no final do ano, passando para 1982, quando tinha sido inaugurado o Jornal Diário do Nordeste, no dia 19 de dezembro de 1981, eu fazia já um trabalho para outro jornal, né, com um companheiro nosso que também já se foi, mas eu conheci o Martins Nogueira, quando o Diário do Nordeste estava começando, e a partir dali o Martins me incumbiu de visitar o interior do Ceará e manter contato com esse pessoal e fazer contratos mensais com o jornal. O Martins era o quê na época? Era do Diário? Era do Diário, do Departamento Comercial, que cuidava exatamente do Departamento de Interior, que tinha sido montado na inauguração do jornal. Mas ele confiou no meu trabalho e eu me dediquei ao trabalho. Anos depois, 1986 ou 1988, ele se elegeu vereador de Fortaleza. Ele deixou o departamento e eu fiquei por lá e continuo hoje, até hoje, fazendo o mesmo trabalho com os municípios. Não interessa o partido, de onde ele veio, para onde ele vai. Eu sou amigo de todos os prefeitos do estado do Ceará. Eles podem até mudar, mas eu continuo amigo do prefeito. Perfeito. Então, Oswaldo, como eu disse para os telespectadores do início do programa, você realmente conhece esse pessoal todo. Então eu queria que você pegasse aí a relação, que saiu aí no jornal, porque a gente não tem de cabeça, a relação dos municípios em ordem alfabética que nós temos aí, para a gente fazer uma análise dessas eleições que ocorreram no domingo passado. Evidentemente que nós não vamos percorrer os 184 municípios, né? Nós vamos selecionar aqui os mais importantes, os maiores, aqueles que tiveram algum fato marcante, certo? Então nós vamos fazer aqui, percorrer desde Abaiara até Viçosa do Ceará em ordem alfabética. Como eu disse, destacando alguns, evidentemente que não vão ser todos, mas vamos destacar alguns. Por exemplo, o município de Acaraú. Acaraú me parece que houve
Você vai dizer, né? Houve um veto a um dos candidatos, foi? Acaraú, Roberto, o eleito lá foi o Alexandre Ferreira Gomes, filho do ex-prefeito, atual deputado estadual, e sobrinho do atual deputado federal, Aníbal Ferreira Gomes, filho do Duquinho, que hoje é deputado estadual, que também foi prefeito do Acaraú. O que houve lá foi o seguinte: num determinado período, antes do Alexandre, foi eleito lá o Pedinho do Cleto, que tem uma grande influência também no município de Cruz, que também elegeu o prefeito de lá. O que houve agora é que o Pedinho do Cleto não conseguiu registro no Tribunal de Justiça, né, no TRE, aliás, e com isso aí os votos dele não foram computados. Certo. Por isso é que na relação aparece 100% para o Alexandre. Mas o Alexandre foi o vencedor. A Justiça decidindo ou não pela diplomação do Alexandre, não vai alterar o quadro político no Acaraú, que o Alexandre tirou bem mais do que esperava, acima dos 50%. Perfeito. A Copiara. A Copiara é outro caso atípico, né? Lá, duas lideranças fortes, o Vilmar, que já foi prefeito, tentou a reeleição, né? Foi eleito, disputando lá com o Antônio Gaspar do Vale, Antônio Almeida, e o Antônio Almeida parece que teve algum problema de ficha limpa, não sei o quê, e não conseguiu o registro, e com isso a votação foi integralmente para o Vilmar. Mas é um caso que fica sob júdice e só a Justiça vai definir. Mas que também teve a maioria, o Vilmar. Também teve a maioria. O quadro não será alterado. Certo. O município de Alto Santo. Pois é, Alto Santo, ali o Chico Adelmo, que é filho do seu Adelmo, é prefeito de Potiretama, foi eleito 2 vezes. Seu Adelmo também foi prefeito 2 vezes, elegeu o Zé Irã, que é prefeito atualmente, se candidatou novamente e acabou perdendo a eleição no último domingo. Perdeu para o PSB. Para o PSB. Para o Íris, né? O Íris, Certo. A Montada. A Montada é um município que lá o Edilson mandou durante anos. Edilson, né? Teixeira. Edilson Teixeira. A Montada foi distrito de Itapipoca e depois da emancipação passou quase na mão de uma pessoa só de lá até há bem pouco tempo. E na eleição de 2012, foi eleito lá um rapaz do PT, que agora perdeu para o doutor Valdir, que tinha perdido também para ele em 2012. O doutor Valdir tentou pela segunda vez e agora foi eleito. O doutor Valdir é contador, trabalha com a área no ramo de contabilidade dos municípios e câmaras municipais, um cara muito preparado. Eu acho que a Montada tem muito a ganhar com o trabalho do doutor Valdir. Aquiraz. Aquiraz, você vê aí, ó. O Edson Sá foi o primeiro prefeito do Eusébio quando se desmembrou do Aquiraz. Ele se manteve, foi eleito, elegeu o Damasceno, depois ele voltou, foi prefeito do Aquiraz e agora voltou a ser prefeito do Aquiraz novamente. Então, as forças antigas voltando, uma saída é o quadro se revezando, né, Roberto? Perfeito. Ele é o único, não sei, eu queria que você me contestasse se não for verdade. É o único cidadão que foi prefeito de 2 municípios do Ceará diferentes? De 2 municípios diferentes. Porque ele foi prefeito do Eusébio e foi prefeito do Aquiraz. E agora voltou para o Aquiraz. Pro Aquiraz. Não tem nenhum outro caso desse? Não. Houve tentativa, né? O Zé Antônio, lá de Croatá, que o filho dele agora ganhou a eleição, Croatá lá na Serra da Ibiapaba, ele tentou a eleição lá em Guaraciaba do Norte, mas não chegou a ser eleito, mas tentou, né? Sim, mas de ser mesmo prefeito só tem o Eusébio. Só tem o Edson Sá. Só tem o Edson Sá, que foi de Eusébio e agora está em Aquiraz. Aracati. Pois é, Aracati, o prefeito era Ivan Silvério, né? Ganhou a eleição naquela época do Expedito. E agora o Bismarck Maia, né? Volta à força política, na verdade ele é de Aracati. E como secretário de Turismo, fez um grande trabalho pelo Aracati, construiu aeroporto, fez tudo, hotéis, ele viabilizou tudo pelo Ministério do Turismo. E eu acho que o Bismarck é um cara preparadíssimo e ele vai fazer um grande trabalho pelo Aracati. Pode anotar. Dizem que era um grande sonho dele, era ser prefeito de Aracati. Ele já tinha tentado 1 ou 2 vezes? Já tinha tentado uma vez. Uma vez, e tinha perdido. Tinha perdido. Né? E agora dizem que o Expedito, que seria o outro candidato, né, que teve a sua candidatura vetada, se tivesse ido, talvez tivesse atrapalhado os planos do Bismarck. Poderia ter atrapalhado. Mas como ele foi vetado, né, aí ficou só o atual prefeito. O atual prefeito e o Bismarck. E o Bismarck. Aracoiaba. Pois é, Aracoiaba, lá também é lá outro caso atípico. O Antônio Cláudio já foi presidente da Câmara de Aracoiaba,
foi eleito pela Marilene Campelo, né, que foi eleita e reeleita lá em Aracoiaba. O antecessor dela, o Ari Ribeiro Teixeira, por problemas de registro também no Tribunal Regional Eleitoral, ele acabou não conseguindo o pleito, né? O Antônio Cláudio foi o segundo colocado em 2012 e assumiu a prefeitura e agora foi reeleito. Quem foi o primeiro na eleição passada? Foi o Ari? O Ari foi quem venceu na eleição de 2012. Mas aí teve um problema com a justiça e aí o Antônio Cláudio assumiu. O Antônio Cláudio assumiu e agora foi reeleito. Certo. E tem um detalhe, né, que é a vice-prefeita dele é a mãe do Wesley Safadão. Né? Inclusive essa eleição de Aracoiaba, por esse fator, o Wesley Safadão, você sabe que hoje é um grande sucesso nacional. Esse cara é um fenômeno, é um cearense que hoje é o maior vendedor de discos do país, né? E de shows. E aí, realmente, parece que houve até um problema das ambulâncias, né? Que ele doou à prefeitura. Você está a par disso? Eu não estou bem diretamente ligado ao assunto. Houve um boato lá que ele tinha doado umas ambulâncias no período eleitoral, de julho para cá, o que não podia. Mas também eu não entendo do assunto, eu também não vou... Eu prefiro me abster do comentário. Certo. Barbalha. Pois é. Barbalha Zé Leite foi eleito pelo governador Camilo Santana, foi eleito, reeleito e agora perdeu a eleição. Foi uma eleição estranha, né? Porque todo mundo achando que o candidato era, inclusive, o Fernando Santana, que é concunhado do governador, né? São casados com duas irmãs. Então, se esperava, né? Esperado que o Fernando Santana ganhasse a eleição. Era uma vitória certa, né? No Cariri era a vitória mais certa que se tinha. Você vê que a de Juazeiro, o Zé Arnon... Vamos chegar lá depois. Não era incerta, mas a de Barbalha era uma eleição sem qualquer suspeita. E esse que ganhou, quem é esse rapaz? Não conheço, Roberto. Agemiro Sampaio. Não conheço. O candidato se falou inicialmente no Romeu Feijó, que também era do PSDB. PSDB, que foi uma liderança que administrou Barbalha por muito tempo e elegeu o sucessor, né? Aí entrou esse Agemiro que você nem conhece, não é um nome novo, né? É um nome novo, para mim, né? Certo. Não sei para a região. Eusébio. Pois é, Eusébio, você vê aí o Acilon, né? O Acilon é filho lá de Aurora, ele passou a ter acesso ao Eusébio. Quando o Edson Sá era prefeito de Eusébio, votava no Acilon como deputado. Depois o Acilon entrou tanto no Eusébio que se elegeu prefeito, foi eleito, reeleito, elegeu o sobrinho e agora elegeu uma filha vereadora de Fortaleza. A esposa. A esposa. Perfeitamente. O Acilon foi uma liderança que se instalou lá no Eusébio, está muito bem lá no Eusébio, né? Porque, como você disse, ele foi eleito, foi reeleito, fez um candidato que era desconhecido, que era o Júnior. Sobrinho dele. E para ele ganhar a eleição, chamavam de Júnior do Acilon. Que depois proibiram, né? O Júnior do Acilon ganhou a eleição como uma pessoa do Acilon e agora o Acilon resolveu voltar. E como você disse, ele já tem um filho deputado estadual. E agora fez a mulher vereadora de Fortaleza. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma grande liderança que está se instalando no Ceará. É verdade. Graça, o município da Graça. Quem ganhou lá foi o Augusto Brito. Graça, Roberto, ex-distrito de São Benedito. O Augusto Brito é irmão do ex-superintendente da LBA, Pedro Neudo Brito, né? Certo. Na realidade, o Pedro Neudo foi prefeito, depois elegeu um sucessor e depois foi eleito o Augusto. O Augusto Brito, ele é de lá, a família Brito é muito forte naquela região, né? Na região do Sopé da Serra da Ibiapaba. Então, o Augusto era, até bem pouco tempo, secretário de Finanças de São Benedito, onde o genro Gadiel é prefeito, né? Certo. E a Augusta, que era prefeita do Graça, foi prefeita por 2 mandatos, se elegeu deputado estadual pelo PCdoB, o esposo também é prefeito de São Benedito pelo PCdoB, foi reeleito agora prefeito pelo PCdoB. E a força deles, o Augusto, Gadiel e a Augusta, ela elegeu o pai prefeito do Graça novamente. Certo. Granja foi outra situação interessante. Foi. Né? Granja ali também foi problema
judicial, né? A coisa ficou sob júdice, mas de qualquer maneira ele preferiu não tentar. O Romeu foi uma liderança forte que se instalou naquela região, tinha uma eleição despreocupada, tranquila, sem qualquer, sei lá, ninguém tinha com o que se preocupar. Qualquer região, mas o Granja é um município onde o Romeu tinha 90%, 80%, 90% dos votos. Quando ele era vice-prefeito na gestão anterior, ele assumiu a prefeitura por 10 dias. Então, o Tribunal de Justiça entendeu que ele foi eleito em 2012 já como reeleição. Certo. Então, ele agora não conseguiu registro para... Porque a Justiça entendeu que seria um terceiro mandato. E pela força que ele tem política lá em Granja, ele colocou a sobrinha, foi eleita sem nenhum problema, com a maioria absoluta. Foi um outro exemplo aqui, né? O nome da menina é Amanda, ele botou Amanda Amanda do Romeu. do Romeu. Quer dizer, para que ela ficasse conhecida, foi um caso semelhante ao do Júnior do Acilon. Ela entrou como candidata do Romeu, apareceu como Amanda do Romeu e foi eleita, substituindo, venceu inclusive a viúva do Esmeralda Arruda, da dona Carmen, né? Você falando aí dessa junção de nomes lá do Júnior do Acilon, a Amanda do Romeu, eu quero lembrar aqui também que a atual prefeita lá de Fortinha, a Aninha, que já foi eleita e reeleita, quando o candidato não pode ser, não consegue o registro, com a força que ele tem pelo nome, ele coloca a pessoa de lado, para levar de braço, né? Como foi o caso, olha, a Aninha do Quito. O candidato era o Quito, não deixaram ele ser candidato, ele botou a Aninha do Quito. Certo. Lá na Serra da Ibiapaba, a Marta não era muito conhecida lá em Ibiapina. O marido foi prefeito 2 vezes. Aí não deixaram ele ser candidato, ela foi eleita como Marta do Orismar. Perfeito. Eles faz-se muito isso aqui nos municípios do Senão Ceará. a Marta não tentou a reeleição. Horizonte. Voltou aí, ó. Você vê o seguinte, há algum tempo atrás, Chico César e o Nezinho, né, se desentenderam. Com o desdobramento da posição deles, política, o Rochinha se elegeu prefeito de Horizonte. Como eles se mantiveram unidos, o Nezinho foi eleito, foi reeleito, e agora o Chico César volta ao comando daquele município importante da região metropolitana de O Fortaleza. Chico César e o Nezinho, eles, de certo modo, revezavam lá na prefeitura, né? E no ano em que eles se desentenderam, né, aí o Rochinha entrou e conseguiu ganhar o mandato. Ganhou o mandato. Né? Esse Rochinha é o mesmo que teve os votos computados agora para deputado estadual? É aquele mesmo, aquela ação civil de parâmetro para muitas causas do país inteiro, né? Isso. O Rochinha, o caso dele, os votos dele foram computados, mas não adiantou mais, né? Não, mas inclusive mudou o quadro dos deputados. Né? Mudou o quadro. Me parece que até o Aldir Mota, aquele deputado do PMDB, foi afetado porque houve uma mudança do quociente eleitoral e com a entrada dos votos do Rochinha mudou o quadro dos deputados. É isso? Exatamente. Icó. Pois é, Icó. O atual prefeito é o Jaime Júnior. Jaime Júnior foi chefe de gabinete do ex-prefeito Neto Nunes, né? Que foi deputado por muito tempo. O pai também chegou a ser deputado. Atualmente, o Jaime Júnior é o prefeito do Icó, mas veio perdendo forças para Laís Nunes, esposa do Neto Nunes, que agora se elege prefeita do Icó. Quer dizer, as forças da família Nunes voltando lá para a terra do Salgado. Certo. Na eleição passada, o Jaime derrotou alguém da família do Nunes? Derrotou. O irmão do Neto Nunes era candidato à reeleição e o Jaime Júnior conseguiu derrubá-lo. Então, quando foi agora, a mulher do Neto Nunes, a Laís, que é deputada estadual, né, ganhou a eleição. Iguatu. Iguatu foi outra... Uma surpresa para todo o Ceará, né? Para todo político do Ceará sentiu uma grande surpresa. Porque o Aderilo, ele tinha uma eleição tranquila, pelo menos a todos que conheciam a política de Iguatu, acreditavam que ele seria reeleito sem nenhum problema, com o apoio do Agenor Neto e das lideranças políticas e tal. Mas o quadro mudou, eu acho que a partir da ida do presidente Lula a Iguatu, né? Com a ida do presidente Lula, ele se fortaleceu, né? O candidato de oposição se fortaleceu. Ele é ligado ao Marcelo Sobreira, o vice, inclusive um filho do doutor Marcelo, né, que foi deputado estadual, casado com a Miriam Sobreira, que também foi deputada. E hoje é secretária? Hoje é secretária. Ela, na realidade, ela é deputada e é secretária, né? Então,
as forças estão voltando, né? Quer dizer, embora não tenha sido o Marcelo, mas o filho volta como vice. O candidato que foi eleito é ligado ao Marcelo Sobreira, inclusive lá do distrito de Alencar, lá na terra onde nasceu Marcelo Sobreira. Certo. E você acha que a presença do Lula lá ajudou? O que me informa que a mudança do quadro lá foi a visita do presidente Lula. Foi. Porque inclusive falava-se até que o Agenor seria o candidato, e o Agenor não quis ser candidato, colocou o próprio Aderilo, né, e terminou perdendo a eleição. Né? Terminou perdendo a eleição. Ipu. Pois é. Ipu continuou, o quadro não alterou muito, né? Sérgio Rufino. O Sérgio Rufino foi reeleito, né? É do PCdoB, né? Do PCdoB. Ele foi reeleito sem nenhum problema, né? Embora tenha havido aqueles problemas com o Ipu naquela época, mas o Sávio Pontes ainda tentou se candidatar e tentou, era um nome muito forte, mas sem problema o Sérgio Rufino foi eleito tranquilamente, sem nenhum problema, sem uma confusão. Está tudo sob controle do Ipu. Itapipoca. Pois é, volta aí a força do João Barroso, né? Quer dizer, lá o Dagmauro foi eleito pelo PT, ligado ao deputado Guimarães, e agora o João Barroso volta, depois de 4 anos, para administrar Itapipoca. Ele é do PSDB. PSDB. Itatira. Pois é, Itatira, lá também é um município complicado. O doutor Afonso... Afonso Botelho. Afonso Botelho. O filho foi candidato já por 2 vezes e sempre derrotado pelo Antônio Almir. O Antônio Almir foi eleito na primeira vez, em 2012. Aliás, a segunda vez, né? Em 2012, já para um segundo mandato, que depois dele foi outro candidato que ele colocou, mas em 2012 ele foi eleito, agora disputou novamente com o filho do doutor Afonso e tornou a ganhar. Quer dizer que o Antônio Almir foi reeleito. Foi reeleito com a diferença mínima de votos, mas garantiu. Juazeiro do Norte. Você vê ali, o Juazeiro do Norte, até então o Raimundão prefeito, que já tinha sido prefeito noutra época, seria candidato, as pesquisas mostrando que ele estava muito, muito abaixo do que desejava, do que esperava, e se fortaleceram. Zé Arnon, pela 3ª vez disputando o cargo, agora foi eleito com a ajuda do Cid, do Ciro, do governador Camilo Santana, e todo mundo garantiu agora para administrar a terra de Padre Cícero. E é da família Bezerra, né? Ele é sobrinho do Adalto Bezerra, né? Uma das famílias mais tradicionais lá de Juazeiro. E parece que teve um detalhe lá, né? Ele foi candidato pelo PTB. Pelo PTB. Né? E o PDT, que é o partido do Ciro, tinha outro candidato. Tinha outro candidato. Não foi? Esse detalhe que é importantíssimo. O PT chegou, inclusive, a discutir alguma coisa, porque na época o Camilo estava apoiando lá em Juazeiro um candidato que não era do PT, né? Que até então eles esperavam que o Camilo apoiasse alguém do PT. Esse detalhe é importantíssimo, porque é um candidato que não é do PDT, era do PTB e teve o apoio dos irmãos Ferreira Gomes. E se elegeu derrotando um candidato do PDT. Derrotando um candidato do PDT. Lavras da Mangabeira, a terra do Eunício Oliveira. Pois é. Você vê, voltou agora o Eunício, né? O comando. A irmã dele foi durante dois mandatos eleita. Quando foi em 2012, foi eleito um adversário do Eunício, que para ele politicamente até ficou ruim, mas se equilibrou. Agora voltou o candidato do Eunício lá para Lavras da Mangabeira novamente. Foi um detalhe interessante. Na eleição passada, comentou-se muito isso, a derrota do candidato do Eunício. Na terra dele. Mas agora ele conseguiu recuperar a prefeitura. Limoeiro do Norte. Pois é, Limoeiro é outro município atípico. Lá, o doutor Zé Maria Lucena, a esposa dele foi prefeita, o doutor Zé Maria é desembargador federal e tal, e sempre foi adversário político do Dilmar. Dilmar foi eleito prefeito, depois foi eleito e reeleito, quer dizer, ele foi prefeito de Limoeiro por 3 mandatos, e sempre adversário do doutor Zé Maria. Era ligado politicamente a Paulo Duarte, que foi quem elegeu Paulo Duarte deputado estadual, por ser de lá, aquelas amizades e tal. Com o passar dos tempos, o Maílson assume a cadeira de deputado, já se sai do quadro Paulo Duarte se elege contra o candidato do Dilmar lá em Limoeiro, e agora tornou-se vice do doutor Zé Maria Lucena, e o Dilmar hoje é vice-prefeito de Limoeiro do Norte. E foi eleito agora nessa última eleição. Maracanaú. Maracanaú, você viu aí, o filho do Júlio César, o Julinho, né? Tentou aí, mas não deu certo, é atualmente deputado estadual, mas eu acho que o quadro lá não alterou muito, mostrou aí a força do deputado do Roberto Pessoa, né? Foi deputado federal, administrou o município por 8 anos, elegeu
o prefeito e agora Firmo. foi reeleito, né? Perfeito. O Firmo Camussa. E é interessante, porque a liderança antiga de Maracanaú era o Júlio César, Júlio pai César. desse Júlio César, Pai de que Júlio foi César. candidato agora. Foi deputado e a esposa também foi, a mãe do Júlio César, a mãe do Julinho, que se candidatou agora como prefeito, ela também foi deputada. Pronto. Então ele foi liderança de Maracanaú durante muito tempo e agora o Roberto Pessoa se estabeleceu lá. Estabeleceu. Maranguape, como é que ficou lá? Maranguape, o quadro, até então... O Átila Câmara não pode ser candidato? Não, o Átila Câmara é filho do ex-prefeito de Maranguape, Pedro Pessoa Câmara. Isso. E a eleição dele era tida como certa. Não sei a mudança do quadro que houve nos últimos dias, mas infelizmente ele acabou perdendo para um nome que, para mim, eu não conheço. Eu não sei para as lideranças políticas de Maranguape, mas... Massapê, foi outra grande zebra. Pois é, O ali filho do presidente da Assembleia perdeu a eleição para o irmão do presidente da Assembleia. Pronto. O Jacques Albuquerque, que foi eleito prefeito de Massapê, é tio do atual prefeito. O Jacques é irmão do Zezinho Albuquerque, Isso. atual presidente da Assembleia. O Zezinho foi colocado na política pelo Jacques, quando prefeito de Massapê. Certo. Conseguiu eleger o Zezinho deputado estadual. Depois o Zezinho elege o filho, prefeito de Massapê, contra a vontade do Jacques. Eles já não estavam bem, já estavam estremecidos. Quando é agora, o Jacques toma a prefeitura do filho do Zezinho. Quer dizer, o prefeito era o sobrinho e a maior liderança era o irmão, e ele agora assume a prefeitura de Massapê. Milagres, foi outra grande zebra também, né? Pois Porque é. o Erosman era uma liderança antiga de lá e parece que perdeu a eleição, né? O único prefeito no Ceará no 5º mandato e com toda a lucidez para disputar novamente. Mas eu não sei se ele deseja. Mas eu não sei se pela juventude do candidato dele, que era um menino muito jovem, e também o poder desgasta, né, Roberto? É. 5º mandato consecutivo, na realidade 6º, né? Porque ele elegeu depois a sucessora e ele continuava aí mandando, clinicando, fazendo campanha no interior. Como nada era acreditado que ele perdesse a eleição lá em Milagres. Certo. Morada Nova, o nosso amigo Glauber perdeu a eleição. Perdeu. O Vanderlei, em 2012, já tinha sido eleito. Mas por força de uma liminar, o Glauber assumiu a prefeitura. O Vanderlei assumiu por algum tempo, mas ficou assim. Quer dizer, agora o Glauber colocou o Edinho e o Edinho perdeu novamente para o Vanderlei. Certo. Oroz, o nosso amigo Simão Pedro teve uma reeleição muito bonita. Muito bonita, muito tranquila. O Simão, o vice dele, já era vice dele, né? Que é o filho do ex-prefeito de Oroz, né? O Eliseu Batista Filho. Aí foi eleito agora novamente, sem muito problema, sem muito alarde. Um menino muito tranquilo, muito preparado. E eu acho que Oroz só tem a ganhar com isso. Pacajus, voltou um filho do Zé Wilson. O filho do Zé Wilson, é outro município atípico. O Zé Wilson foi durante muitos anos funcionário da Jandaia, que era do Pedro José. Isso. O Zé Wilson, ele se elegeu prefeito de Pacajus, eu não lembro bem o ano, com a força política do Pedro José, né? Gerava muito emprego em Pacajus, gerava renda e tal, elegeu o Zé Wilson. Passado algum tempo, o Zé Wilson briga com o Pedro José. Zé Wilson é afastado. Mais tarde, Zé Wilson elege a esposa dele. Passa algum tempo, é afastada. Depois, o pai dele assumiu. Quando a Maria Helena, esposa dele, foi afastada, o vice era o pai do Zé Wilson. Quando ela foi afastada, assumiu o pai do Zé Wilson. E agora volta a cena, né? Quer dizer, o Flank, né? Que não é Frank, é Flank. Agora ganhou a eleição lá em Pacajus e parece que o vice é o Pedro José. Perfeito. São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante também é outra força grande lá. O Walter, né, que foi prefeito de lá, elegeu, quando prefeito, elegeu a Bete Rose, né? A Bete Rose, hoje é deputada, disputou novamente a política, mas o Cláudio Pinho liderava nas pesquisas, era o favorito e foi o eleito lá em São Gonçalo do Amarante. Sobral. Sobral, você vê o fenômeno lá A força do Ferreira Gomes. A né? força do Ficou Ferreira Gomes, provado foi mostrado, realmente que eles têm muita força, principalmente em eleição, eles ganham todas, né? Todas. Eles são bons. Eles são do ramo. Tauá foi outra grande zebra, né? Outra grande zebra. Não a se Patrícia, esperava não. nunca que a Patrícia perdesse essa eleição. Ninguém no Ceará acreditava que a Patrícia pudesse perder a eleição em Tauá. Várzea Alegre, voltou o nosso amigo Zé Helder, Zé Helder. que foi um grande prefeito. O né? prefeito foi quem elegeu o atual prefeito, eram amigos.
E agora o Zé Helder, depois do rompimento que teve com o sucessor dele, agora o Zé Helder voltou à cena sem muita alarde, sem nenhuma complicação, à vontade popular, com a maioria absoluta. Perfeito. Viçosa do Ceará, foi outra também, que não se esperava. Grande, Lá em Viçosa, na época que mandava as lideranças antigas de lá, o Evaldo foi eleito, né? Arrumou a casa, fez tudo direitinho, mandou durante 22 anos, né? Inclusive o que foi eleito agora é casado com a irmã da Silvana, esposa do Evaldo. E foi prefeito já, inclusive. Já foi colocado pelo Evaldo. Pelo Evaldo. E agora foi para a oposição e derrotou o filho do outro. E derrubou o Divaldo, né? Perfeito. Que tentava a reeleição. Bem, Oswaldo, infelizmente o nosso tempo passou. Eu fiquei muito feliz em você ter vindo aqui. Nós fizemos essa rápida análise do quadro político do Ceará. E eu queria agradecer a sua presença aqui. Aos telespectadores, muito obrigado por essa audiência na nossa primeira etapa, com a presença do Oswaldo relatando. E agora nós vamos para o segundo bloco do nosso programa, onde nós vamos ouvir o professor Filomeno Moraes sobre a análise nacional da eleição. Ok, Roberto, eu fiquei feliz com o seu convite, agradecer à TV Fortaleza e sempre que precisar, estou às suas ordens. Sendo o assunto que eu entenda, estarei à sua disposição. Muito obrigado. Você, Oswaldo, um abraço aos telespectadores e voltamos em um minuto. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje, conversamos sobre as eleições do dia 2 de outubro, no domingo passado. No primeiro bloco, nós fizemos uma análise com o municipalista Oswaldo Magalhães sobre as prefeituras do estado do Ceará. E agora eu convidei o doutor Filomeno Moraes, que é professor da Unifor e uma pessoa muito entendida nessa área de política, um estudioso da política nacional, e eu o convidei para que ele viesse conversar conosco aqui sobre o resultado da política em termos nacionais. Doutor Filomeno, satisfação muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. Satisfação é minha, quero cumprimentar os telespectadores, cumprimentar você e de antemão já agradecer as suas palavras generosas. Pois não. Doutor Filomeno, vamos analisar a política nacional agora em termos de resultado das prefeituras. Vamos analisar a prefeitura das capitais, evidentemente que não vamos analisar todas, vamos analisar as principais, aquelas que merecem registro nas eleições da capital. Depois vamos citar alguns municípios maiores também do país que tenham tido um resultado significativo. Eu queria que você visse, vamos começar por São Paulo. O que é que você achou da eleição em São Paulo, doutor Filomeno? A eleição em São Paulo é uma eleição paradigmática, por conta do contingente eleitoral que a cidade tem, da importância da cidade em todo o contexto brasileiro e também porque a cidade repete um embate entre duas forças políticas que, por mais em que o desgaste tenha atingido principalmente uma delas, elas continuam firmes, né? Que é o PSDB
e o PT. Perfeito. Então, digamos, a eleição foi surpreendente, na medida em que praticamente um outsider da política foi levado à condição de candidato, sobretudo pela força do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e acabou, repito, surpreendendo. As projeções mais otimistas o levavam para o segundo turno, mas ele acabou conquistando um número de votos extremamente expressivo, cerca de 53%. Perfeito. E foi eleito logo no primeiro turno. E é interessante, doutor Filomeno, que parece que o Alckmin foi o único nome dentro do PSDB que defendeu o nome do Dória, né? Parece que haviam outros candidatos, de preferência do Fernando Henrique, do Serra e dos outros caciques do partido, não é isso? Exatamente. Inclusive, a disputa em São Paulo, que começou muito bem, não é? Se fazendo uma prévia, um mecanismo muito democrático de escolha de candidatos em um partido, mas houve desentendimentos muito grandes, que a cúpula do partido em São Paulo, né, principalmente o vice-presidente nacional do partido, o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, ingressou com representação no Ministério Público, acusando o Dória de compra de votos convencionais. Né? Isso. E ainda hoje eu li uma entrevista e ele Goldman ratificando os termos da sua representação e que quer ver o resultado. Ele ainda está insistindo com isso. Hoje ainda, numa entrevista. E o Geraldo Alckmin provou a sua força, né? Mostrou a sua força, o seu prestígio, né? Porque realmente, como você disse, de princípio ninguém esperava, até se falou que no começo o Dória estava fora até do segundo turno, né? Sim. De repente ele entrou no segundo turno e ganhou a eleição no primeiro turno. Foi realmente uma vitória expressiva, né? Do PSDB e, ao meu ver, credenciando o Alckmin para uma eleição presidencial. Perfeitamente. Ao meu ver, o Alckmin, o seu feeling político, detectou esta crise de representatividade e foi buscar alguém que não militava diretamente na política partidária. Nunca foi candidato a nada? Nunca foi candidato a nada e o lançou o candidato. Né? E isto atraiu, acho que o eleitorado. Um conjunto de fatores levou a esta vitória do Dória. Né? Perfeito. O Dória insiste em que não é político, né? Mas isso certamente é muito mais uma estratégia astuciosa. Perfeito. Porque político ele não é? Tanto é que está aí com os comportamentos semelhantes das outras pessoas. Perfeito. Esta coisa aí de busca dos convencionais, comendo pastel de feira, frente à câmara de televisão. Perfeito. E agora vai se debruçar perante uma Câmara de vereadores, de 55 vereadores, né? Onde ele não tem a maioria. Então vamos exercitar o esquema como é que ele vai exercitar este presidencialismo de coalizão municipal. Perfeito. Vamos agora ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ao meu ver, foi uma grande surpresa, porque uma cidade que teve muita obra em função da Copa do Mundo, teve muita obra em função das Olimpíadas. O prefeito Eduardo Paes, sem dúvida nenhuma, fez grandes obras, grandes realizações, mas, surpreendentemente, primeiro nós tivemos uma abstenção muito grande, né? Os cariocas muito deixaram de votar, teve muito voto nulo, muito voto branco. Se você somar a abstenção nulo e branco, deu mais de 40%. E essa derrota fragorosa aí do PMDB do Rio, né? Porque foi o Crivella e o Freixo para o segundo turno. Perfeitamente. Dois candidatos em posições aparentemente bem contrárias, não é? Se a gente ainda se vir de alguma coisa, aquela disjunção direita e esquerda, o Crivella se situaria numa direita
bem direita. Isso. E o outro é de um partido revolucionário. Bem né? esquerda. De um partido revolucionário. E agora vão enfrentar aí este segundo turno no Rio de Janeiro. Né? O Crivella começou com um percentual muito superior, mas agora, afinal, ficou mais modesto, né? Perfeito. E o outro conseguiu sobrepujar aquele conjunto de candidatos, entre os quais estava o candidato do PMDB no Rio de Janeiro. Pedro Paulo, que era o Pedro candidato Paulo, lado. né? Parece que disputou até o final para ir para o segundo turno, né? Sim, perfeitamente. Como foi? Eu acho que se imaginava que seria muito razoável que ele fosse para o segundo turno. Né? Eu estive no Rio agora, passei 10 dias lá, e eu achava que o Pedro Paulo ia para o segundo turno. Para mim foi uma surpresa ele não ter ido nem para o segundo turno, né? E o Carioca agora está num dilema entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Né? Entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, porém, neste momento, ninguém ganha sozinho. Aí é preciso negociação. Tem que haver as composições, né? Tem que haver as composições. Esperamos que essas composições se façam no sentido de permitir a governabilidade, né? E que se forme, que elas aconteçam da maneira mais republicana, né? Agora, esta política do Rio de Janeiro, um estado rico, um estado culturalmente rico também, econômico e culturalmente rico, mas é uma política que deixa muito a desejar, mesmo isso. comparando com outros estados brasileiros. Se comparado com outros estados brasileiros. É interessante isso, né? O Rio de Janeiro sempre teve esses problemas de grandes lideranças, né, que surjam lá, né? São sempre lideranças polêmicas, sempre. Sim, né? sim. Então é um estado que realmente parece que carece de líderes autênticos, realmente. Vamos ver como é que vai ficar o segundo turno. Belo Horizonte. Tivemos um ex-presidente de clube de futebol e um outro ex-jogador de futebol. Como é que você viu lá? Me parece que o João Leite é o candidato do Aécio, né? É o do PSDB. Que é do PSDB, né? Um dado a ser ressaltado em Belo Horizonte é que o que a ciência política chama alienação eleitoral, isto é, a soma das abstenções, mais votos nulos, mais votos em branco, em Belo Horizonte foi a maior das capitais. Foi maior do que a do Rio? Foi maior do que a do Rio, maior do que a de São Paulo, né? Foi a maior. Então, o que me parece é que aquele velho estilo de fazer política mineiro está em decadência, né? Aquela coisa aqueles políticos tradicionais que digamos, tinham um verdadeiro curso primário, secundário, faculdade de política. O exemplo maior que eu gosto de dar é o Tancredo, né? Certo. Um homem que foi de vereador a presidente da República, Exatamente. passando pelo Senado, deputado federal, Senado, governador. Parece que em Minas está mais do que até em outros estados. Esta coisa agora é denotativa disso, né? Perfeito. Porto Alegre. Porto Alegre aconteceu uma grande surpresa. O PT, que era muito forte, né, no Porto Alegre, esse ano não colocou nem no segundo turno o seu candidato. Turno, né? O PT tinha como que uma cadeira cativa, uma das cadeiras cativas que o PT teve antes mesmo de chegar à presidência da República, né? Foi na Prefeitura de Porto Alegre. Foi, né? Depois chegou também ao governo, né? Mas agora não chega nem ao segundo turno, né? Aliás, já falando um pouco no agregado do PT, né? As eleições foram realmente cruéis, os resultados foram cruéis com o PT, né? Parece As capitais só no Acre, né? Só no Acre. Só no Acre. E em Recife, em que o candidato petista vai disputar o segundo turno. Segundo turno, João Paulo. João Paulo. Parece que foi realmente o grande derrotado nessas eleições, foi o PT. Foi. E hoje eu estava olhando no agregado das prefeituras, o PT perdeu quase 60% das prefeituras em todo o Brasil. Parece que o quadro de 2018 está começando a se pintar, né? Tem uma tese em que afirma que eleições municipais
necessariamente não dão o tom das eleições presidenciais, né? Certo. As eleições presidenciais têm uma centralidade muito grande na vida brasileira e, o mais das vezes, elas desprezam, digamos, esses resultados rotineiros, o número de partidos, a fortaleza dos partidos, etc, etc. Certo. Doutor, como é que você vê essa grande vitória do ACM Neto de Salvador? Esse era a vitória anunciada, né? Você ainda é a presença do Antônio vitória. Carlos Magalhães ali? Você acha que... Não, acho que não. Teve essa presença do Antônio Carlos, que foi importante, né? Depois, o Antônio Carlos teve alguns seguidores mais fiéis, menos infiéis, de acordo com as circunstâncias. Passou por um processo de desgaste grande. Mas o que me parece é que o rapaz leva a atividade política a sério, né? né? É a competência dele, na sua opinião. Ele tem competência política, né? Ele já foi um parlamentar de excelente qualidade, né? Pode-se discordar dele, né? Mas tinha que se respeitar o trabalho dele, né? E a presença dele no Parlamento Federal, né? E agora foi para a Bahia e os eleitorados das capitais, de um modo geral, são exigentes, né? Eles não dão aprovação simplesmente porque o indivíduo é filho ou é neto, né? Me parece que ele tem realmente este lado de saber fazer política, tem a vocação do político e tem bons resultados, né? Essa que está fazendo administrativamente Sim, boa bons administração. resultados. Recife, nós vamos ter no segundo turno um candidato do Eduardo Campos, né? O candidato do PSB, das forças oficiais, do poder em do Pernambuco. atual governador, né? E um candidato do PT. Do PT. O João Paulo, que foi, inclusive, prefeito. Foi prefeito, né? E, na época, foi assim, ganhou uma espécie de azarão, né? A primeira eleição dele lá na prefeitura, né? E vai ser uma disputa. O segundo turno sempre é imprevisível, né? Dificilmente tem aquele franco favorito, né? O segundo turno é uma nova eleição, com todas as possibilidades e os perigos que a eleição encerra, né? E como sempre, doutor Filomeno, realmente há uma predominância de muito segundo turno, né? Parece que... Sim. Parece que pouco, acho que uns 8 decidiu no primeiro turno, né? O eleitorado das capitais tendencialmente prefere levar as últimas consequências do processo eleitoral, né? Perfeito. São Paulo foi uma exceção, inclusive em São Paulo, é a primeira vez, né, desde que tem eleições em 2 turnos, que São Paulo elege alguém no primeiro turno, né? Acho que fazia muito tempo que não acontecia isso em São Paulo, né? Fortaleza, das 7 eleições, né, para prefeito, 3 não houve segundo turno, mas nós já ultrapassamos. Esta é a 4ª eleição em que haverá segundo turno. Sim. Fortaleza, qual é a sua análise? Como é que você viu aí? A eleição foi competitiva, 8 candidatos e pelo menos 4 candidatos que começaram a corrida eleitoral acima de 10% das expectativas de voto. Me parece que, do ponto de vista da institucionalidade democrática, nós estamos bem, né? Estamos bem. E agora nós temos 2 candidatos que estão na faixa também da centro-direita para a direita, né? Isso. Fortaleza derrotou todos os candidatos à esquerda, né? Perfeito. Luiziane, o Heitor, o João Alfredo... Isso. E o outro candidato também, né? E de modo que vai ser algumas ilações a gente já pode fazer, né? O debate não se dará em torno dessa diferença, esquerda ou direita, né? Um candidato não vai poder ofender o outro dizendo que ele é de direita. Perfeito. Tá certo, ou de esquerda, né? Aí eu imagino que aí os candidatos vão ter que buscar elementos de inovação, elementos de
realmente um programa concreto, viável, não é? Porque no primeiro turno nós tivemos considerados 2 candidatos que foram para o segundo turno, não é? O Roberto Cláudio com uma preocupação que eu chamaria de extremamente construtivista. Isso. E o capitão Wagner com uma perspectiva muito acentuada na questão da segurança. Isso, né? isso. Isso tem que ser revisto, né? Perfeito. A cidade precisa de viadutos, precisa de ruas largas, mas a cidade precisa de educação. Você vê o Ceará agora, no ranking que saiu de escolas, o Ceará tem quase uma centena de escolas modelo em todo o Brasil e não tem uma em Fortaleza do ensino público municipal, né? Então, detalhe interessante esse. Me parece que a questão da educação continua sendo a questão primordial, né? Perfeito. Primordial. Então, digamos, eu quero crer que os candidatos precisam dar respostas das suas propostas concretas, viáveis, né? De onde vão tirar recursos para enfrentar esses problemas fundamentais. Né? Perfeito. Florianópolis, outra capital, o que você achou do resultado? Me parece que a mulher do Esperidião Amin, né, está lá, né, como uma das candidatas, né? Vamos olhar aqui como é que ficou em Florianópolis. Me parece que a mulher do Esperidião Amin é uma das candidatas, né? Ângela Loureiro, com 40%. Jean Loureiro, me desculpe, com 40% dos votos, e Ângela Amin com cerca de 25% dos votos. O Amin foi sempre PMDB e PP, né? São 2 partidos tradicionais no Santa Catarina, né? Certo. O PMDB... E o PP. E o PP, né? O PP que vem desde o PDS e da Arena, né? E que teve sempre uma das figuras importantes, o ex-governador Esperidião Amin. Né? Perfeito. Então, a Ângela Amin já é uma mulher também forjada na política, né? Parlamentar, etc., né? E me parece que vai ser uma disputa acirrada e uma disputa também de candidatos que estão na mesma faixa político-ideológica. Certo. Curitiba, estranhamente, o prefeito, Gustavo Frutti, né, não foi para o segundo turno, né? Pois é, o prefeito Nós ficamos Gustavo lá com Frutti, um candidato do PDT e um candidato do PEN, né? O Gustavo Frutti é um político muito bem avaliado, não só em Curitiba, mas no Brasil. Eu né? achei estranho ele não ter nem para o segundo parlamentar turno. Importante, né? Tido como moderno, com características mais republicanas, mas não foi para o segundo turno. Né? Não sei se administrativamente ele não foi bem lá, preferiram o Greca, né, que já foi prefeito. Já foi prefeito, já foi ministro, né? Esse Greca é aquele que foi ministro do turismo, né? Exatamente, mas tem alguns aspectos polêmicos na sua biografia, né? Além de ele positivamente ser um cantor de ópera, né? Mas tem aspectos polêmicos na sua biografia, mas é quem está sendo levado aí a... Foi o que tirou o maior número de votos, tá? Quer dizer, eu estava em dúvida se era aquele que tinha sido ministro do turismo, né? Foi ministro. Primeiro ele foi prefeito de Curitiba, né? E depois foi ministro do turismo. E foi o primeiro, foi o mais votado. Mais votado, Certo. O Espírito Santo, como é que você viu lá no Espírito Santo o resultado? O Luciano do PPS e o Amaro Neto do Solidariedade. Eu não tenho notícia Não tem não, né? Não. Não me pareceu. Talvez a gente pudesse ir a Manaus, né? Manaus é um dado interessante, né? Certo. O ex-líder do PSDB e ex-senador Arthur Virgílio, né? Que é de uma tradicional família política. O pai dele vem de períodos anteriores a 64, como um político caçado, perseguido, né? Certo. E ele tem carreira na política
e foi prefeito, é um prefeito bem avaliado, mas foi para o segundo turno, né? Mas tudo indica que ele tem mais possibilidades, não é? Eu estive em Manaus agora recentemente, andei conversando lá com as pessoas. É um prefeito bem avaliado, né? Respeitável. Perfeito. E no Pará, o prefeito atual foi para o segundo turno, né? Com um candidato que é do PSOL. O PSOL também foi também está lá no segundo turno. Como aconteceu no Rio de Janeiro. Como aconteceu no Rio de Janeiro. Agora, os municípios importantes de São Paulo, inclusive ali no ABC, me parece que o Alckmin também ganhou bem, né? Santo André, São Caetano, São Bernardo, né? E outros mais, né? São Paulo tem outros municípios com segundo turno, né? E pelo que eu andei lendo desses primeiros resultados, é que o PSDB foi vitorioso em São Paulo, em muitos municípios. Muitos municípios importantes. Muitos municípios importantes, né? De modo que quando eu falei aqui no início que aquele conflito partidário PT-PSDB em São Paulo, ele não foi só na capital, ele é patente, mas até agora, com os resultados que eu já observei, os resultados que eu li, sobre os quais eu li, o PSDB é vitorioso em São Paulo. Perfeito. E interessante, porque como o PSDB tem muitos caciques, né? No caso o Aécio, o Alckmin, o Serra, quer dizer, me parece até que existe uma certa disputa dentro do próprio PSDB. Né? Quem será o candidato do partido em 2018, né? E eu acho que o Alckmin partiu na frente, né, com essas vitórias agora. Eu gosto de dizer, eu fiz o meu doutorado em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e eu convivi com paulistas, e eu acho que uma das conclusões assim, empíricas a que eu chego é que o Alckmin é o paulista médio. Isso. Por conseguinte, o Alckmin é um representante verdadeiro dos paulistas. Perfeito. Né? Ele é um homem conservador, religioso, um homem que não levanta a voz, que vai para os mercados conversar nos finais de semana com as pessoas. Perfeito. E, então o Alckmin é um político que tem muito para ser presidente da República. Né? Eu acho que ele tem muitas Além de condições. ser o presidente, o governador do estado de São Paulo, né? O governador do estado de São Paulo, ele é um eleitor para a presidência da República privilegiado. Né? O Dória já o lançou ontem, né? Mas, independentemente disso, acho que ele já está lançado. Já está lançado. Foi reforçado a candidatura. E agora, com esse desgaste do Aécio, né? Desgaste grande do Aécio, não sei se ter alguma compensação com a sua vitória em Belo Horizonte, com o candidato do PSDB, né? Mas a derrota do Aécio, esses respingos que se fala do Aécio em relação à Lava Jato, né? Parece que o Alckmin tende a crescer, né? A grande figura do PSDB que, digamos, teria o instrumental mais formidável para a presidência da República seria o Serra, né? O José Serra. Todavia, o José Serra tem problemas pessoais no partido e tem uma coisa que ninguém sabe até em que ponto ele... É a idade, né? Já é um homem que se aproxima dos 80 anos. Né? E o Alckmin é um homem maduro ainda. Perfeito. Mas, doutor Filomeno, eu queria ouvir a sua opinião sobre a situação do Ciro. Você acha que o Ciro, em termos de Estado, eu acho que os Ferreira Gomes continuaram muito bem nas eleições estaduais daqui, fizeram a maioria dos prefeitos. E em termos nacionais, sabe-se que o Ciro já é candidato pelo PDT à presidência da República. Como é que você vê? O que é que você achou? Você achou que o PDT, a nível nacional, teve algum crescimento? O que é que você acha da posição do Ciro no PDT? É um dos partidos que cresceu nestas eleições.
número de prefeituras, teve um bom número de vereadores, mas é um partido com muitas idiosincrasias brisolianas e outras, né? Isso. E o Ciro tem um problema sério, que é essa inconstância partidária, né? Inconstância partidária. E eu não sei até que ponto, isso aí só o futuro, que já está bem aqui na nossa frente, né? As eleições serão em 2018, né? Como é que o partido vai levar à frente, né, as pretensões do Ciro, né? E se ele continuará com essas pretensões, né? Perfeito. Doutor Filomeno, eu fiquei muito feliz com sua presença aqui. Infelizmente o nosso tempo passou. E eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para que você acrescente alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Não, acho que a nossa conversa foi muito interessante. Eu fico agradecido e honrado com o convite, né? E só esperar que no Brasil este novo momento da nossa vida democrática possa nos dar algum alento para a gente sair desta crise de representatividade e esta crise política que nós atravessamos, com um tremendo desgaste para os políticos e a atividade política propriamente dita, né? E sem a política, nós não teremos futuro. Perfeitamente. Doutor Filomeno, muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Quem sabe se brevemente você não volta aqui para a gente fazer uma análise mais profunda aí da política nacional. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, telespectadores, pela audiência. Um grande abraço. Esse programa aqui vai no ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira às 18 horas, reprisa na sexta-feira às 15 horas. Essa entrevista do Dr. Filomeno nós vamos colocar no YouTube para todo mundo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima semana. Para quem ama, o tempo passa. Não passa o abismo do coração, lá dentro perdura a graça do amor, florindo em canção. O tempo nos aproxima cada vez mais, nos reduz a um verso e uma rima. De mãos e olhos na luz, não há tempo consumido, nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo é o teu, amada. Transcende em qualquer medida, além do amor não há nada. Amar é um sumo da vida. São muitos os mitos, são mitos de calendário. Tanto o ontem como agora, e o teu aniversário é um nascer a toda hora. Puxa, isso aí arrebenta qualquer um, né? E o nosso amor que brotou do tempo não tem idade, pois só quem ama escutou o apelo da eternidade. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu queria só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida. Razão da minha paz já esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero a mãe
redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Clécio, no saxofone só. Faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber que maravilha. Como vai você? TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.